Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Animados aí para mais uma aula do Ministério Público na Constituição Federal? Então, bora lá. Iniciando nossos estudos aqui, vamos falar da autonomia administrativa e funcional do Ministério Público estabelecida lá na Constituição Federal. Então, o texto constitucional estabeleceu ao Ministério Público é assegurada a autonomia administrativa e funcional. Beleza. Além disso, a doutrina também admite autonomia financeira também do Ministério Público. O texto constitucional falou da autonomia administrativa e funcional, mas a doutrina ainda acrescenta autonomia financeira. Essas três autonomias. E o Ministério Público pode propor ao Poder Legislativo o quê? A criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, porque o cargo público ele é criado por lei. E quem é a casa que faz as leis? É o Poder Legislativo. Então, o Ministério Público tem essa autonomia de quê? De propor ao Poder Legislativo. Quero que você crie aí 500 cargos, 210 cargos aí. Então, ele propõe ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares. O Ministério Público vai prover esses cargos através de concurso público, que pode ser provas ou de provas e títulos. Geralmente, o concurso para servidores, né, para técnico, por exemplo, é um concurso de provas. O concurso para membros do Ministério Público é um concurso de provas e títulos. O Ministério Público também pode propor ao Poder Legislativo a política remuneratória e os planos de carreira. Beleza, até aqui tudo tranquilo. Temos um pouco mais de dificuldade aqui, nessa questão da autonomia financeira aí do Ministério Público. Por quê? O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, como é isso, professor? Vamos aqui. Vou explicar para vocês o que está se tratando. Existem algumas leis, não tem por que eu estar aprofundando aqui, mas é o plano plurianual, a lei orçamentária anual, e uma delas é a lei de diretrizes orçamentárias. Essa lei estabelece um limite de gastos para o Ministério Público. Um exemplo aqui, R$1 bilhão. Só um exemplo, para colocar números que fica mais fácil. O Ministério Público, como é informado aqui, ele vai elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO também chamada, estabelece, olha, o limite de gastos é R$1 bilhão. O Ministério Público ele tem autonomia para gerir esse 1 bilhão. O que ele vai fazer com esse, até o limite, né? Vou gastar tanto com isso, vou gastar tanto com aquilo, vou realizar um concurso público, não vou fazer concurso público. Enfim, dentro do limite aqui estabelecido na LDO, o Ministério Público pode fazer lá a proposta orçamentária dele. Existe uma certa autonomia, né? Existe o limite, mas dentro do limite é como, por exemplo, se o seu pai fosse a LDO e você fosse o Ministério Público. E o seu pai entregasse o cartão dele para você. Dissesse, olha, tá aqui.
tem R$ 500 de limite, você pode gastar da forma como você quiser, mas só pode gastar R$ 500. Então você possui autonomia, você pode comprar um livro, pode gastar com comida, pode ir para uma festa. Os R$ 500 você vai gastar da forma como você quiser, só tem um limite. É o que é informado aqui, dessa forma análoga, e acontece com o Ministério Público. Ele vai elaborar a proposta orçamentária dele, como é que vai seguir o Ministério Público, os gastos dele aí durante esse ano, dentro dos limites que foi estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas espera aí, professor. Se o Ministério Público não encaminhar essa proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido, ele tem um prazo, vamos supor 30 dias, e ele não enviou dentro do prazo estabelecido. Ou então, se ele encaminhou em desacordo com os limites estipulados na LDO. Como assim? Não tinha aqui o gasto de 1 bilhão, o limite que o Ministério Público poderia gastar? Imagina que ele enviou uma proposta orçamentária com um gasto de 2 bilhões. Opa, tá errada essa proposta aí. Então vamos entender o que acontece aí, porque é isso que é cobrado em prova. Então, se ele não encaminhar dentro do prazo estabelecido, o Poder Executivo considerará os valores aprovados na lei orçamentária vigente. Como assim? Vamos imaginar o seguinte. Temos que colocar números, né, para você compreender. Temos aqui a lei orçamentária 2018 do Ministério Público, já está aprovada e está vigente. E foi estabelecido que o Ministério Público tinha um prazo aí de 30 dias para enviar a proposta 2019. E passou o prazo, passou os 30 dias e o Ministério Público não enviou. Não enviou, aqui não respeitou o prazo estabelecido. O que é que vai acontecer? O Poder Executivo, cuidado para não confundir, não é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é quando fala lá de cargos, né, política remuneratória, que é o Poder Executivo. Ele vai utilizar a proposta vigente, aqui de 2018. Como disse, nós estabelecemos aí o prazo de 30 dias para o Ministério Público mandar a proposta orçamentária dele do ano de 2019 e ele não enviou. Então vamos utilizar a proposta de 2018. Os gastos que eles tiveram, a receita que eles tiveram em 2018, vamos seguir aqui e pronto. Então funciona dessa forma. O Ministério Público tem um prazo para fazer a proposta, para enviar. Não enviou, o Poder Executivo vai utilizar, como foi falado aqui, o Poder Executivo considerará os valores aprovados na lei orçamentária vigente. Beleza. E se encaminhar em desacordo com os limites, como eu falei aqui, o limite era 1 bilhão, o Ministério Público enviou a proposta dentro do prazo, mas enviou com superior ao limite. Nesse caso, o Poder Executivo também procederá aos ajustes necessários para fim de consolidação da proposta anual. Então, o Ministério Público enviou 2 bilhões, disse, não dá certo não. O Poder Executivo vai fazer ajustes para que essa proposta respeite aqui o limite estabelecido. Então, anota, isso daí é importante. Vou explicar novamente aqui com o mapa. Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária
dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretriz Orçamentária. Pronto. Foi o que eu falei aqui. Lei de Diretrizes Orçamentárias estabeleceu que o limite é 1 bilhão. O Ministério Público pode enviar a proposta dele, ele é que vai definir o que ele vai fazer com esse limite aí. Até o limite ele pode dizer se vai ter concurso público, se não, ele tem essa certa autonomia. Foi dado o prazo de 30 dias para o Ministério Público enviar a proposta dele, proposta orçamentária do próximo ano. Ele não enviou, perdeu o prazo. O que vai acontecer? O Poder Executivo vai utilizar a lei orçamentária vigente. Isso, olha, ele não enviou 2019, então pega a lei 2018 e utiliza aí. Já que ele não enviou no prazo, então utiliza a 2018. Beleza. Se não enviar no prazo, o Poder Executivo vai utilizar a lei orçamentária vigente. Se ele enviou no prazo, mas enviou superando o limite, enviou acima do limite estabelecido na LDO, aí o Poder Executivo vai proceder a alguns ajustes ali, vamos reduzir isso aqui, para chegar até o limite. Tranquilo? Então, guarde isso daí, guarde esse mapa mental, que é muito cobrado em prova. E alguma outra dica aí? Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretriz Orçamentária. Então, durante a execução orçamentária, não poderá haver a realização de despesa ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mas quando se trata aí de dinheiro, de remuneração, tudo no Brasil tem um certo jeitinho, né? Não existe um exceto aqui. Então, qual é a regra? Não vai poder realizar despesa, não vai ter assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos, exceto se previamente autorizadas mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Então, se houver essa abertura aí previamente autorizada de crédito suplementar ou especial, aí pode extrapolar o limite. Mas a regra é que não pode ter despesa que extrapole o limite estabelecido. Tranquilo? Então, terminamos aqui essa parte da autonomia administrativa, funcional e financeira do Ministério Público. Vamos estudar agora as funções institucionais do Ministério Público. Eu separei aqui alguns verbos que é importante você memorizar. Defender, zelar, promover, expedir, exercer, requisitar. Antes mesmo de explicar essas funções, já digo para vocês e anote aí, essa lista de funções é exemplificativa. Não é taxativa ou exaustiva. As bancas cobram muito isso. Ela é exemplificativa. Vou colocar aqui o que ela não é. Taxativa. Esse taxativo ficou muito feio. Vou apagar e botar de novo. Pronto. Ela não é taxativa ou exaustiva. Não é. Eu vou até riscar aqui para você riscar no seu material aí também. Essa
lista de funções institucionais do Ministério Público possui caráter exemplificativo e não taxativo ou exaustivo. Que é isso, professor? Quer dizer que não são apenas essas. Existem outras funções também do Ministério Público. Aqui é apenas a título de exemplo. Estou apenas exemplificando. Não é taxativo. Se fosse taxativo, era somente essas e pronto. Não. É exemplificativo. Vou começar aqui pelo promover, que é a parte bastante cobrada em prova, aqui embaixo. Então, um dos verbos aí das funções do Ministério Público é o verbo promover. Quais são essas funções aí do verbo promover? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Guarda esse verbo aqui, que é cobrado demais. Vamos promover privativamente e não preferencialmente. É privativamente a ação penal pública na forma da lei. Embaixo. Promover o inquérito civil e a ação civil pública. Olha aqui o cuidado. Olha a diferença. Quando ele fala de ação penal pública, ele diz promover privativamente. Já o inquérito civil e a ação civil pública não tem o verbo privativo. Então, aqui é a grande pegadinha de prova. Se ele falar promover privativamente a ação civil pública, está errado. Privativamente a ação penal pública. É só você lembrar, ó. Privativo, ação penal, PP. Privativa, ação civil não dá, porque dá PC. Então, PP, privativa, ação penal. Outra coisa, ele vai promover o inquérito civil e não o inquérito policial. Porque o inquérito policial, quem é que vai promover? É o delegado de polícia. Mas o Ministério Público, já explicando aqui essa outra função aqui, ó, requisitar, ele pode requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Então, ele pode requisitar a instauração de um inquérito policial. Beleza? Cuidado com essa diferença, a questão do inquérito policial é muito cobrada em prova. O que o Ministério Público faz é requisitar a instauração do inquérito, beleza? Já que do inquérito civil, não. Ele vai promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Também vai promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fim de intervenção da União e dos Estados, no caso previsto nessa Constituição. Outro verbo aqui, o verbo zelar, ele vai zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e do serviço de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua segurança. Esse aqui também é bastante cobrado em prova, verbo defender. O Ministério Público vai defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Isso é muito cobrado em prova. É uma das funções institucionais do Ministério Público. Outra aqui do verbo expedir. Expedir notificações nos processos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. E, por fim, o verbo exercer, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com a sua finalidade. E exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar. O Ministério Público exerce o controle externo da atividade policial e não o controle interno. Cuidado com isso daí. Então, finalizando essas funções, fiz esse mapa mental aí para facilitar a leitura, a memorização. Vamos agora resolver algumas questões. Primeira questão, Cefaz 2006 FCC. Relativamente à autonomia administrativa assegurada ao Ministério Público nos termos da Constituição da República, é incorreto afirmar.
Ele está pedindo o item incorreto. O Ministério Público pode propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, observados o limite estabelecido em lei complementar para a despesa com pessoal? E aí, certo ou errado? Vamos analisar toda a questão. O encaminhamento intempestivo da proposta orçamentária autoriza o Poder Executivo a considerar os valores constantes da lei orçamentária anual vigente para a consolidação da proposta orçamentária anual. C. Durante a execução orçamentária não poderá haver a realização de despesas que extrapolem os limites estabelecidos na lei de despesa orçamentária, salvo exceções referidas na Constituição. E D. Elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados na lei que estabelece o plano plurianual. E a letra E. O Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para a consolidação da proposta orçamentária anual, se a proposta for encaminhada em desacordo com os limites a que se refere a Constituição. Conseguiu verificar o gabarito? Foi tudo falado aqui na nossa aula. O gabarito está aqui no item D, ó. Que não é o plano plurianual, não. Elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados na lei que estabelece, ó, dentro dos limites da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e não do plano plurianual. Portanto, o erro está aqui no item D, pegadinha besta. Item A está certo. O Ministério Público pode propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, porque cargo público é criado por lei. Observar os limites estabelecidos em lei complementar para a despesa com o pessoal. Item B. O encaminhamento intempestivo. O que é isso? Poderia ter causado dúvida, né? Fora do prazo. Esse encaminhamento intempestivo é isso, é fora do prazo. Da proposta orçamentária, autoriza o Poder Executivo a considerar os valores constantes da lei orçamentária anual vigente. Corretíssimo. Para a consolidação da proposta orçamentária anual. Então, anotem, intempestivo é fora do prazo. C. Durante a execução orçamentária, não poderá haver a realização de despesas que extrapolem os limites estabelecidos na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Certíssimo. Salvo exceções referidas na Constituição. Correto. A Constituição diz que é o quê? Desde que previamente autorizadas por créditos suplementares ou especiais. Então, certíssimo aí o item C. E o item E, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para a consolidação da proposta orçamentária anual, se a proposta for encaminhada em desacordo com os limites a que se refere a Constituição. Certíssimo também, como pediu o item correto, item B. Segunda questão. A instituição dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira, responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais disponíveis é, olha, autonomia funcional, administrativa e financeira, defesa da ordem jurídica, regime democrático, interesses sociais e individuais disponíveis, é quem? Ministério Público. Tem C. Questão fácil, né? A gente já conhece o assunto, a gente se familiariza com o assunto, as questões começam a ficar fáceis. Terceira questão, CESP-MPU 2010. No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos dos seus membros e servidores. Certo ou errado? No exercício de sua autonomia funcional, administrativa e financeira, cabe ao Ministério Público propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos, assim como a fixação dos vencimentos dos seus membros e servidores. Certíssimo. Essa questão da fixação de vencimentos é quando ele fala lá da política remuneratória, que o Ministério Público vai propor para quem? Para o Poder Legislativo.
Vamos voltar lá para o mapa mental. Copiei aqui apenas para ilustrar, mas vamos voltar para o mapa mental aqui, ó. Propor o Poder Legislativo, criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, política remuneratória e planos de carreira. Cuidado, é um ponto importante, porque é o seguinte, quando falar de cargos, política remuneratória, planos de carreira, o Ministério Público vai propor ao Poder Legislativo. Quando falar da proposta orçamentária, lei de diretrizes orçamentárias, quem é que vai proceder os ajustes? É o Poder Executivo. Então, cuidado para não trocar esses poderes aí. A banca pode fazer isso, causando aí uma pegadinha na prova. Portanto, certíssimo aqui a terceira questão. Quarta questão, Ministério Público do Maranhão, 2009, Banco FCC. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com esses limites, o Poder Executivo devolverá? Não, de forma alguma, foi isso que a gente estudou, não. Então, devolverá aqui também não. O item C. Procederá os ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Certíssimo, o item C, né? Eu tenho aqui a proposta orçamentária do Ministério Público. Se ele enviar fora do prazo, o Poder Executivo vai considerar a lei orçamentária vigente. Se ele enviar fora dos limites, o Poder Executivo vai proceder aos ajustes a fim de consolidação da proposta orçamentária anual, para respeitar o limite. Certíssimo. O item D diz que vai encaminhar o Procurador-Geral de Justiça, nada a ver. O item E também, nada a ver com a Constituição Federal, portanto, correto o item C. Quinta questão. A Constituição Federal, Ministério Público do Piauí, 2012. A Constituição Federal confere ao Ministério Público autonomia para elaborar sua proposta orçamentária anual, que deverá consistir nos valores aprovados na lei orçamentária em vigor, ajustados até os novos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Certo ou errado? Questão meio duvidosa, né? Mas está errada essa questão. Tipo da banca CESP aí. Vamos entender. A Constituição confere ao Ministério Público autonomia para elaborar sua proposta orçamentária anual. Beleza. Que deverá consistir nos valores aprovados na lei orçamentária em vigor, ajustados até os novos limites estabelecidos pela Lei de Diretriz Orçamentária. Não existe essa obrigatoriedade que a lei orçamentária tem que ser o valor da lei em vigor ajustados aos novos limites. Não. É uma autonomia financeira que o Ministério Público possui. Aqui, ó. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretriz Orçamentária. Pronto. Se eu tenho aqui uma lei, uma proposta orçamentária do Ministério Público, 2018, por exemplo. 2019, ele pode mudar tudo se ele quiser, respeitando os limites legais, né? Não é obrigado, como foi falado aqui na questão, né? Que diz que deverá consistir nos valores aprovados na lei orçamentária em vigor, ajustados até os novos. Não, nada a ver. O que é que vai acontecer se for assim? Pode acontecer dessa forma se o Ministério Público enviar acima do limite. O exemplo que eu falei no início da aula. O limite é 1 bilhão, ele enviou com 2 bilhões. O Poder Executivo vai fazer alguns ajustes para respeitar o limite da LDO. Mas o próprio Ministério Público possui autonomia. Não tem essa regra aqui, que a proposta orçamentária dele deverá consistir realmente nos valores aprovados na orçamentária em vigor e tal. Então, a pegadinha da banca foi isso daí. Questão um pouco difícil, realmente. Você tinha que interpretar o que a banca CESP queria, cobrado aí no Ministério Público do Piauí, no ano de 2012. Sexta questão.
São funções institucionais do Ministério Público, exceto. Então, zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, serviço de relevância pública aos direitos constitucionalmente assegurados, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Certíssimo, né? Estudamos essa função aí, o verbo zelar. B. Expedir notificação nos processos administrativos de sua competência, requisitando informação e documento para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Certíssimo. O item D. Ordenar a elaboração dos planos, programas e projetos permanentes de desenvolvimento do Estado, orientando, fiscalizando e controlando essa execução. Nada a ver, isso daqui não é função do Ministério Público. Então, está errado o item C. O item D, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar respectiva. Certíssimo. O item D. Então, vamos lá para a sétima e última questão. Ministério Público do Goiás 2017. São funções institucionais do Ministério Público, exceto promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Certíssimo, né? Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. B. Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva. Certíssimo. Também é função institucional do Ministério Público. C. Requisitar diligências investigatórias e a instalação de inquérito policial, de casos, fundamentos jurídicos e suas manifestações processuais. Certíssimo também. D. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Certo. E o item E, exercer a representação judicial e consultoria jurídica de entidades públicas. Não, de forma alguma. Isso aqui é vedado, não pode, é proibido. O Ministério Público não pode exercer essa representação judicial e essa consultoria jurídica. Nossa primeira aula eu falei sobre isso daqui e é bastante cobrado em prova. Sempre vem aí nas questões. É proibido, é vedado ao Ministério Público a representação judicial e a consultoria de entidades públicas. Portanto, como pediu o item incorreto, gabarito, letra E. Beleza? Com isso, finalizamos aqui a nossa questão. Nossa questão e a aula, né? As duas coisas ao mesmo tempo. Nossa próxima aula vamos tratar do Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Nacional. E a novidade aí, né? Conselho Nacional do Ministério Público. Foi incluído na Constituição Federal através da Emenda Constitucional 45 e está sendo o queridinho aí das bancas organizadoras. Beleza? Forte abraço aí e bom